pessoal, estamos de volta. Já estamos próximo já a Tamanducaia, tá? Da nossa viagem. Eu sei que muita gente aí tá achando que o nosso ritmo de viagem tá um pouco devagar. E realmente tá, né? Eu não relatei um problema do nosso abastecimento, né, em Coronel Fabriciano. Aí, infelizmente a gente pegou provavelmente uma gasolina adulterada. E estamos vindo sofrendo aí bastante com esse carro. Entendeu? O carro tá engasgando aí, tá sem condição, não desenvolve nada, né? Tá limitando aqui no máximo 90, não chega nem a 90, geralmente 80. Mas assim, a gente tá seguindo em frente aí, né? Graças a Deus, luz de injeção acesa, tá? Mas tá seguindo. Tá dando pra seguir. Então, aqui é a região de Tamanducaia, tá? A referência aqui, né? Tamanducaia. E à noite, né? Vocês sabem muito bem aí que não dá pra mostrar muita coisa, né? Tem que mostrar, mas não consegue ter essa visão tão ampla quanto na luz do dia, né? Mas ainda assim, está no final da nossa viagem, né? A gente quer dividir isso com vocês, tá? Trazer um pouquinho aí, né? Já que a viagem só termina no final, né? Óbvio. Mas agradecendo mais uma vez aí, né? O apoio de vocês desde o começo da viagem. E ver o que vai ser, né? No final aí o que vai acontecer, né, desse carro. Você vai conseguir finalizar a viagem, né, da forma que está. Mas eu creio que sim, que aparentemente está dando para levar a viagem, entendeu? Eu não seguiria a viagem se eu chegasse à conclusão que não tinha condição mínima de seguir, tá? Então tá tendo esses problemas aí, né, de limitação de velocidade dele, mas com a bênção de Deus a gente vai concluir aí a nossa viagem aí. E no final vai dar tudo certo. Tá bom? O trânsito bem pesado, né? Renault Dias aqui, já cada vez mais próximo de São Paulo, com certeza ela fica bem carregada, né? Isso é normal também. Mas lembrando que hoje é um domingo, tá? Então, sendo um domingo, ainda assim, trânsito pesado. Então, assim, gente, a gente não esperava, né? Uma situação dessa, né? A gente que vai pro Nordeste, né? Procura ter os cuidados, né? De procurar postos aí que aparentemente seria postos de bandeira. No caso lá a gente foi induzido ao erro, porque ele era um posto Petrobras, só que hoje aparentemente ele não é mais, tá? Só que os funcionários estavam com roupa da BR, né, do posto da rede BR, e inclusive bonés também da rede BR. Então por isso que nos induziu bastante ao erro. Eu não abasteço, não tenho nada contra, tá? Questão de posto sem bandeira. Eu sei que tem muitos aí, né, que tem uma boa qualidade no combustível, né? Mas me deixa sempre uma pulga atrás da orelha. Eu sempre procuro algum aí que vai trazer, né, um pouco mais de credibilidade, né? Principalmente na estrada aí, geralmente eu procuro rede HG, né? Não menosprezando as demais bandeiras, que a gente sabe que tem mais, né? Mas é um que eu sempre tive boas experiências, né? E aí no caso desse daí, né, a gente teve aí esse caso aí que nos decepcionou bastante aí e chateia bastante a nossa viagem, né? Acaba deixando a gente um pouco, né, chateado mesmo, né, do custo que é uma viagem desse Porsche, né? E no final a gente já sabe que vai gastar, né? Vai ser inevitável não gastar, né? Os problemas geralmente que é causado por isso, geralmente acaba pesando um pouquinho no bolso. Mas enfim, ainda agradecendo ainda por estar concluindo a viagem, né? Por conseguir chegar em casa, que eu acredito seriamente que isso vai acontecer. Tá, então a gente vai tomar os devidos cuidados aqui, né? Conseguindo, às vezes o carro desenvolve, né? Às vezes ele dá aquela engasgada, ele não fica travando literalmente, né? Fica muito complicado de andar assim. Na hora que você precisa da aceleração do carro para seguir, ele acaba não respondendo. Isso é muito ruim, né? No mínimo, quando você precisa, é muito bom quando o carro responde, né? E quando isso tá anormal, né? Aí acaba sendo algo incerto, né? Você vai começar a ultrapassar e de repente não consegue ter a resposta do veículo naquele momento daquela acelerada, às vezes até para uma ultrapassagem, para concluir alguma manobra. Mas é seguir em frente aí com esses cuidados, sabendo, né, do problema que está aí, né, está presente. E sabemos também que isso infelizmente, eu não acredito que vai sumir assim, né? Mas seguimos aí, tá? E assim, ainda assim agradecer a Deus, né, por tudo aí, por todos os livramentos, né? Essa viagem aqui, digamos aí, quando a gente começa a chegar nessa parte, né, faltando aí 300 km de São Paulo,
a gente já imagina já que já está em casa, né? Mas a gente sabe muito bem, né, que os cuidados eles permanecem, né, até você simplesmente guardar seu carro na garagem. Antes disso a viagem não termina. Então os cuidados de viagem ele permanecem. Então é isso aí, é isso que eu quero compartilhar com vocês, né? Com certeza uma viagem dessa acontecendo esses problemas já aí que a mais de 500 km cansa bastante, né? Porque você tem que trocar muita marcha, tem que se encaixar alguma que dê certo, que às vezes o carro não responde, né? E seguimos aí, né? Vamos ver qual a experiência final aí dessa viagem aí, dessa situaçãozinha que a gente está passando. Mas acreditamos que sim, que a gente vai concluir, tá? Mesmo com essas limitações aí, né? Já que, né, dentro do trecho aí, né, a gente da cidade pra cá já passando de 500 km com o carro com esse problema aparente, tá? Mas nessas horas aí é contar com um pouco de experiência, né? Não tô falando que eu sou aquele cara experiente, mas a cada viagem ela vai te amadurecendo um pouco, né? Cada vez mais eu estou me tornando um melhor motorista, sem dúvida, tá? Não sou bom ainda, mas estou me tornando um pouco melhor, tá bom? Então a gente dá uma pausazinha por aqui e mais à frente aí a gente divide mais um pouquinho aí dessa viagem aí do nosso trecho final aí, tá bom? Fique com Deus e até mais, tá? Até daqui a pouquinho. Opa pessoal, voltamos. Estamos aqui, né, seguindo em frente a nossa viagem, né? Período noturno. A gente esperava chegar um pouco mais cedo em casa, né? Mas, enfim, tá dando certo a viagem, tá concluindo, contratempos acontecem, né? E o importante de tudo é concluir a viagem, mesmo que com suas dificuldades, né? São coisas que fazem parte, né? Também, embora a gente não espere por isso, né? A gente faz tudo certinho, o dever de casa, pra que tenha uma tranquilidade maior na viagem. Mas ainda assim, né, não impede esses acontecidos aí, né? E aí o carro não responde. Nossa, o carro aí com a luz totalmente apagada. Olha o perigo de você vir e engavetar atrás de um carro desse. É complicado, né? Então, uma rodovia à noite, que a Fernão Dias é um pouco escura, né? Nesse trecho aqui. E de repente, se a pessoa não vem atento aí, não espera que isso vá acontecer, você tem um veículo com as luzes traseiras apagadas, né? E vem e acaba, né, se envolvendo em um ocorrido aí, né, na estrada. Mas consegui visualizar aí com uma certa antecedência e não houve tanto problema. É só digamos assim, um alerta aí para você que pega a estrada aí em períodos noturnos, né? O que você pode encontrar. Olha só o que a gente encontrou por aí, né? Não é tão normal, mas pode acontecer, né? Então aqui a gente está na região aqui, eu não consegui identificar ainda, gente, por causa de placa, né? À noite aqui a gente não... Essas questões aí são, né, são as barreiras a mais aí da gente identificar cada lugar exatamente, né? Além de tudo também não conheço tão bem o trecho aqui, tão mapeado assim, tá, gente? Então a nossa base realmente é as placas e as placas de indicação. Mas eu creio que a gente está perto já de Itapeva, né? Mas vamos esperar um pouco aí, ver se a gente consegue visualizar alguma placa dessas informações, tá? Então aqui seguimos aí e esperar aqui pra frente aí, né, alguma informação pelo menos também de altura de quilômetros, né? Mas cada vez mais, né, estamos se sentindo mais em casa, mais próximo de casa, né? Graças a Deus aí. Mesmo com o problema aí do carro, que não tá favorecendo muito aí, né? Mas tá conseguindo andar, né? Tá conseguindo andar numa velocidade razoável, né? Mas o esforço é maior, né, no motorista. Exige um pouco mais do motorista, né? Mais trocas de marchas. Provavelmente vocês não perceberam, o carro ele tá muito mais... Eu tô tendo que esgoelar um pouco mais dele, né? Forçar um pouco os contagiros, né? Em algumas situações aqui, porque ele dá aquela engasgada, eu reduzo a marcha e dou aquela desengasgada nele dessa forma, né? E tá funcionando pelo menos, né? Mas a gente sabe que certamente tem algum problema ligado também à bomba de combustível, né? Eu suponho, né? Mas pode ser que seja outra coisa, né? Mas tá dando certo, estamos seguindo aí, a estratégia tá funcionando, né? E o carro tá seguindo em frente. E aí seguimos aí, né? Cada vez mais, né? Próximo aí da divisa de São Paulo. Se aproximando aí da parte da divisa de São Paulo. São Paulo e Minas Gerais, né? Então a BR-381 segue em frente até sentido São Paulo, mas o estado
finda aí, né, estado de Minas Gerais, digamos, aí nos próximos, né, as próximas cidades. E entramos oficialmente, digamos, entraremos, né, na cidade, no estado de São Paulo, né, sentido cidade de São Paulo. Entendeu? Tem a cidade e tem o estado. Mas é isso aí. Graças a Deus a viagem fluindo aí, né? Então, dentro dessas barreirinhas que houveram pelo caminho, né? Ainda assim a gente está conseguindo romper o trecho, né? Paciência, um pouco mais de paciência, lógico, um pouco mais de, né, de cautela, né? Para também não forçar muito, não exagerar muito a dose, né? E, digamos, o carro concluir a viagem aí mesmo né, com esse problema aí aparente. Tá? A gente realmente não esperava isso, mas de qualquer forma a gente não vai querer esconder isso de vocês, né? Eu acho que muita gente acaba nem percebendo que o carro estava com esse problema, mas estava, tá? Desde os últimos 800, quase 700 km, tá? 600 e alguma coisa, entendeu? Então ele tá com esse problema aí, desde lá de Coronel Fabriciano, tá? Mas a gente tá levando aí, seguindo em frente. Aí, com a cabeça de Deus, vai concluir. Aqui, ó, placa de indicação, limite de município de Itapeva e Camanducaí. Então começa Camanducaí. Tá? Ou melhor, termina Camanducaí e começa Itapeva, tá? Desculpa, gente. Eu acabei trocando por a questão da ordem lá da plaquinha e à noite, né? Acabei trocando a ordem. Aqui é o quilômetro 925 da 381, tá? Rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo, tá? Já sentido extremo aí do estado da Bahia. Ou do estado Minas Gerais, desculpa, eu tô ainda preso ainda ao estado da Bahia, né? Mas foi bom, o estado da Bahia até tiraram algumas coisinhas, foi um estado muito bom de atravessar também, tá? Mas Minas Gerais, por esse problema ocorrido aí, né, tem sido um pouco mais cansativo, tá? Então, Bahia a gente sofreu com estradas e aqui a gente tá sofrendo com o veículo aí, creio que questão de injeção eletrônica, tá? Mas ainda não sabemos exatamente o que é, mas sim, aparentemente é um problema de injeção. Mas é isso aí. E também, né, julgamos que seja por combustível, por quê? Porque até ali a gente não tinha nada de sintomas, né, do que a gente teve desde o momento que abasteceu. Infelizmente a gente abasteceu 41 litros de gasolina. Entendeu? Então você pega uma gasolina nessa situação, num tanque que está praticamente vazio, que ele é um tanque de 45 litros, tá? O Corsinho Wind é um tanque de 45 litros. Então, praticamente todo o estoque aí do combustível foi dessa qualidade aí. Algo muito duvidoso, né? Então, infelizmente aí fica alerta só, né? A gente não tem muito o que fazer mais, né? Então é acreditar que vai dar certo a nossa viagem de conclusão aí, né? Mesmo com essas limitações aí, né? Mas enfim, não desanime de viajar, se você tem vontade, né? Viaje, né? Contratempos podem acontecer, algumas coisas inesperadas, mas aí você tem que ter bastante paciência, né? Ter um planejamento, né? Para um plano A, um plano B, ou até dependendo do plano C, né? Mas não desistir de forma alguma no primeiro obstáculo. Então a viagem dessa realmente é uma viagem que exige do condutor, né? E principalmente num carro desta idade que eu estou andando, né? Um carrinho mais antigo, né? Onde você vê nas estradas hoje, praticamente você não vê carro de mais de 10 anos, a maioria aí que você vê, né? Muito pouco, é raro, né? Você vê mais os carros mais novos aí, né? E aí a gente tá com esse velhinho aqui na estrada, né? Rompendo aí essas barreiras aí de fazer até mais de 1000 km no dia. Então não é fácil realmente, né? Mas é possível, tá? Isso é para mostrar para vocês que é possível. Então a gente fica por aqui, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, tá? Desculpem alguma coisa. Forte abraço, obrigado.